Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. O tema de hoje eu tenho certeza que vai te atingir em cheio. Quem nunca sentiu uma dor de cabeça? Mas tem hora que a dor de cabeça deve nos gerar preocupação. É nessa hora que a gente deve procurar um especialista e a gente vai entender que dor de cabeça é essa que merece um cuidado especial. Hoje recebendo aqui as nossas super especialistas, doutora Camila Rezende. Seja bem-vinda, doutora Camila. Obrigada pelo convite, Alice. Um prazer estar aqui com você, com vocês, né? Vamos abordar esse tema, tirar todas as dúvidas, que afinal a maioria da população já teve dor de cabeça alguma vez na vida. Doutora Camila é neurologista e dor de cabeça tem tudo a ver com essa especialidade. Uma dúvida muito comum das pessoas é se todo mundo tem sistema nervoso. E a dor de cabeça faz parte dessa dúvida que a gente vai trazer aqui. Pois é, a gente sempre brinca com isso, né? Porque é até engraçado que as pessoas, quando vão fazer algum exame, elas sempre perguntam: e aí, dá para ver meu sistema nervoso? Pensando na ansiedade, na depressão. Mas o sistema nervoso é muito mais amplo e a gente tem que ter essa consciência. Vamos conhecer mais um pouquinho e a dor de cabeça está lá no topo do ranking. Todo mundo tem dor de cabeça? 95% a 99% das pessoas vai ter dor de cabeça ou já teve uma vez na vida. É muito frequente. Quem está aqui com a gente hoje também é a doutora Tatiane Emerick. Doutora Tati, que já é nossa conhecida aqui, nossa super colaboradora, cardiologista. Dor de cabeça também tem tudo a ver com o coração. Tem, Alice. Obrigada pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente falar sobre um tema de tanta relevância que atinge, como a Camila falou, tanta gente ao mesmo tempo. É tão comum. Eu acho que a gente vai sair daqui hoje com muitas dúvidas esclarecidas. O coração é uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando a dor de cabeça é um sinal, um sintoma. Então, não descartar, não ignorar quando a gente sentir uma dor de cabeça. Doutora, começa explicando pra gente, existem diversos tipos de dor de cabeça. É uma dúvida muito comum. Sim. Entender que tipos de dores são essas. Eu acho que a Tati falou uma coisa importante aí. Primeira coisa é a gente entender que a dor de cabeça é um sintoma, né? Às vezes a gente tem dor de barriga, a gente tem dor de cabeça. Então, a gente tem que estar atento ao que está acompanhando essa dor de cabeça. E quando a gente pensa nisso, é importante a gente diferenciar as cefaleias, que são as dores de cabeça primárias, e as cefaleias secundárias. As cefaleias secundárias são aquelas de maior gravidade no sentido de oferecer causa de morte. Secundárias aqui, elas são um sintoma, elas não são o que está motivando a doença, elas são um sintoma da doença e elas estão sendo motivadas por alguma outra situação, seja essa situação um aneurisma cerebral, um tumor cerebral, ou uma gripe, ou uma dengue. Nem sempre essas cefaleias secundárias são graves, mas elas têm que ser consideradas. Então tem dor de cabeça que não está ligada a nenhuma doença, é só uma dor ali. Alice. E outras vão estar ligadas a alguma doença. Exatamente. Que a gente tem que se preocupar. Inclusive, a grande maioria das dores de cabeça são primárias, ou seja, elas são o centro da doença, elas não estão ligadas a outras causas. Elas são a doença, como por exemplo, uma que a gente é muito familiarizada e que todo mundo já ouviu falar, que é a enxaqueca. A enxaqueca é uma cefaleia primária. Ah, então, porque dor de cabeça tem um monte de nome, né? Cefaleia, enxaqueca, como que a gente diferencia? Então, a enxaqueca é um tipo de cefaleia. Cefaleia é a dor de cabeça, é o sintoma, que pode estar relacionada a outras doenças, pode ser motivada por alguma outra doença, pode ser motivada por uma meningite, pode ser motivada por uma sinusite, pode ser motivada por uma dengue. E existe a cefaleia primária, onde a gente tem a enxaqueca, tem a cefaleia tensional, tem a cefaleia em salvas. Ou seja, a dor de cabeça, a cefaleia é o principal fator envolvido ali no diagnóstico. E quando que a gente deve se preocupar? Porque tem esses tipos diferentes, mas sentir dor de cabeça é normal a princípio? Não, gente, sentir dor não é normal, né? O normal é a gente estar ótimo. Porque muita gente convive com a dor, né? Convive com a dor. E isso aí, por isso que a gente precisa esclarecer isso, né? Tem a gente que brinca, né? Sentiu dor, que bom, é porque a cabeça tá lá. Deus me livre. Mas tem outras coisas boas na vida, né? Não. Então, gente, cefaleia, dor de cabeça, não é normal.
Então, esse é o primeiro ponto, é a gente não achar que sentir dor de cabeça é normal. Aí, a segunda coisa é a gente saber os sinais de alerta, quando se preocupar mais, quando está ligado, quando que eu devo procurar uma consulta médica eletiva, quando eu devo procurar um pronto-socorro imediatamente. Isso faz muita diferença aí na condução e na qualidade de vida, né? Porque a gente vê que o dano socioeconômico que a dor de cabeça causa é muito grande. A enxaqueca, que é a cefaleia primária, é o tipo aí muito frequente. Se a gente for ver, você sabia que a enxaqueca é a segunda causa de anos com incapacidade vividos por mulheres com menos de 50 anos? Não, eu acredito, porque toda mulher carrega um remedinho para dor de cabeça na bolsa, né? Vou até corrigir, mulheres e homens. Por essa população, pela essa fatia da população ativa, que é aquela que está criando filho, que está trabalhando. É a maior causa segunda maior causa de incapacidade das pessoas, de anos de incapacidade. Imagina o dano familiar, social, econômico, falta ao emprego que isso causa. Que transtorno. Eu acho que a gente não pode normalizar a dor de cabeça, entendeu, Alice? Muitas vezes a pessoa convive com a dor, mas o conviver com a dor também dá para ser tratado. Você tem como fazer profilaxia, o tratamento de prevenção para diminuir a frequência da dor de cabeça. Então, você não é obrigado a conviver com a dor. Eu acho que o importante disso é você identificar. Você tem uma dor de cabeça, que tipo de dor de cabeça é essa, como Camila já explicou, e a partir disso procurar um tratamento, seja ele contínuo, seja ele só da crise quando é uma crise, mas você não pode normalizar a dor de cabeça, entender que eu convivo com a dor e tá tudo bem. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem que entender. E para quem está ouvindo a gente, quais são esses parâmetros, né? Como você falou, eu posso ter uma dor de cabeça, dependendo da frequência ou da intensidade, pensar em agendar um especialista em algum momento, ou vai ter uma dor de cabeça que eu devo pensar em ir ao pronto-socorro imediatamente. Como é que eu diferencio isso? Isso aí, vamos que agora é uma dica super importante, né? Tem alguns parâmetros que aconteceram, a gente tem que estar muito ligado. Eu tenho uma dor de cabeça de vez em quando e essa dor mudou de característica. Ela está diferente, ou ela é a mais forte dor de cabeça que eu já senti, ela está muito mais intensa do que aquilo que eu me acostumei a sentir. Isso é um sinal de alerta, tá? Ou eu estou apresentando uma dor de cabeça que piorou ou não, mas uma dor de cabeça que surgiu com esforço físico, com relação sexual, com tosse, com espirro, isso é um sinal de alerta. Sim. É preocupante. Depois de fazer um exercício físico, eu sentir dor de cabeça não é normal, nem de relação sexual. Não é normal. Existe, inclusive, a cefaleia, a dor de cabeça orgásmica, que é muito conhecida, é aquela dor de cabeça, assim, quem trabalha em emergência já sabe. Um paciente chegou no pronto-socorro, relatou uma cefaleia orgásmica, é igual a exame de imagem, tomografia ou ressonância imediatamente. Porque tem isso também, tá, gente? A gente vai conversar um pouco de exames aí daqui a pouco, eu acho, pra gente também não perder tempo fazendo exame à toa, né? Então, se desesperar, fazer exame à toa, se expor a contraste, radiação, gastar dinheiro, perder tempo, dar diagnóstico errado. Então, tudo isso que a gente está falando aqui não é assim, dor de cabeça não é normal, então eu vou investigar a minha a todo custo. Vou fazer um check-up da cabeça aos pés. Não. Inclusive as cefaleias mais frequentes, como é o caso da enxaqueca, todos os exames são normais. O que precisa? Precisa de um bom médico que conheça o assunto. Conversar, entender, saber se tem algum gatilho, se tem alguma coisa que está gerando aquela dor de cabeça por trás. Igual a Camila estava falando, a questão do tensional. A pessoa que está exposta a um estresse o tempo inteiro, ela pode ser um gatilho para ela ter uma dor de cabeça. Ela não precisa sair fazendo tudo. Uma boa anamnese, uma boa conversa com um médico especialista vai esclarecer muita coisa sem precisar sair fazendo todos os exames. Então, acho que a principal coisa a acontecer quando você tem uma dúvida é procurar ter essa conversa com um médico que entende do assunto. Estou com uma dúvida, minha dor de cabeça mudou, não está legal, estou fazendo esforço físico, tive dor de cabeça, é um sinal de alerta. Esse sinal de alerta maior é pronto-socorro.
Mas quando você nota no seu dia a dia, na sua rotina, aquela cefaleia que está te incomodando, você ir numa consulta e conversar com o especialista já vai esclarecer a maioria dos problemas. E tem um local onde dói que é mais perigoso? Porque, por exemplo, minha mãe falava, dor na nuca é perigoso. Aí tem dor que a gente sente que é de um lado só. Tem dor que é na frente. Tem dor que pega o rosto. Existe algum... que a gente vê lá no Google, né? O que as pessoas mais perguntam é onde dói na cabeça que é perigoso? Tem um lugar que é perigoso? Pois é, na verdade, todos os lugares podem ser perigosos ou não. Isso aí, o lugar em si então não é mito de que um lugar específico não é perigoso. O mais importante, é como ela acontece. Por exemplo, tem uma manifestação que é que chama muita atenção, que é igual à emergência na mesma hora, que é a cefaleia entrovoada. É aquela dor súbita, insuportável, muito forte, que pode significar, por exemplo, uma ruptura de um aneurisma. É o que a gente fala, a pior dor de cabeça que eu já tive na vida. A pessoa chega no pronto-socorro falando dessa forma. É a pior dor de cabeça que eu tive na vida. Às vezes com ânsia de vômito. A face é de dor mesmo. A pessoa, ela não só relata, como você enxerga a dor. E a gente tem que estar também, entre os sinais de alerta, estar atento nos sintomas associados. Uma dor de cabeça que vem acompanhada de alteração do nível de consciência, de crise convulsiva, de sonolência, né, de uma agitação, um distúrbio comportamental ou sonolência excessiva, veio acompanhada de febre. O que está acompanhando essa dor de cabeça é muito importante também. Tem sintoma neurológico focal associado, por exemplo, a boca torta, perdeu a força em algum lado do corpo, né? A nuca está rígida, tudo isso... Não consegue abaixar o queixo, Não consegue abaixar o queixo. Todas essas situações estão entre os sinais de alerta e a frequência, né? Eu acho super interessante essa dica, assim, quem sofre de dor de cabeça, fazer um diário de dor, até para quando for a uma consulta eletiva, você vai ajudar muito o diagnóstico do neurologista e vai ajudar também a sua melhora de forma mais rápida, vai ganhar tempo. Quantas vezes por mês eu tive dor? Durante um mês anotar todos os dias que teve, que horas foi, quanto durou, intensidade. Exatamente. Dá cruzes, de 1 a 4 cruzes. O que acontece antes da dor de cabeça, que muitas vezes a pessoa tem o que a gente chama de áurea, que é aqueles sinais de que a dor de cabeça, que a enxaqueca está chegando. Tem gente que tem isso, você percebe, começa a ver pontos luminosos. Isso. Então tudo isso, se ele conseguir relatar, vai ajudar a consulta da Camila. Exatamente. Muitas vezes você não vai nem precisar passar por um exame mais complexo, como uma tomografia, uma ressonância, porque voltando a lembrar, gente, o diagnóstico da enxaqueca não depende de exames complementares. Depende de uma boa conversa, de um bom exame, ou seja, depende de um especialista apto a te atender. Perfeito. Aqui, gente, a gente quer sentir na sua pele também. A gente vai trazer a dúvida da Aparecida Nery, mas se você também tiver uma dúvida, você pode me procurar lá nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli, mandar também na Pan News, no Folha Vitória, a gente quer te ouvir. Vamos ver o que ela tem de dúvida. Já me falaram que dor de cabeça é pressão alta. É normal isso? Isso é verdade? E aí? Dor de cabeça e pressão alta. Acho que é para a doutora Tati, né, cardiologista. A minha mãe mesmo fala, dor de cabeça na nuca pode ser pressão alta. Existe essa correlação? Alice, até existe, mas a gente tem que sempre lembrar que a hipertensão, ela é assintomática na maioria das vezes. Ela costuma ser um achado de exame. A pessoa vai fazer uma consulta, às vezes nem com cardiologista, com ginecologista, vai fazer uma consulta com neurologista, ela vai fazer alguma outra especialidade, vai lá medir a pressão, às vezes até mesmo numa academia que as pessoas medem a pressão, falam, olha, sua pressão está alta, você não deve fazer exercício. Então, nesses momentos, ele tem que procurar o especialista para se medicar, porque a hipertensão alta é um fator de risco importante e pode sim vir associado com dor de cabeça. Não é o mais comum. Não espere ter dor de cabeça para achar que você está com a pressão alta. Isso não é o comum. O comum é a hipertensão ser assintomática. Mas uma das causas pode ser sim da cefaleia, a dor de cabeça. E pode ser repentina? Alta. Como que é essa dor de cabeça? Ela é mesmo na nuca? Essa que enrijece? Não chega a enrijecer, Alice, mas a maioria dos relatos, sim. É uma dor, um desconforto na nuca, um peso, às vezes, na cabeça. E a pessoa fica com isso, não é repentino. É uma coisa crônica, começa a ficar incomodando. E aí, na maioria das vezes, mede a pressão, tá lá alta.
a gente tem que lembrar que a dor também aumenta a pressão. Então, às vezes, o fato da pessoa estar com dor de cabeça, uma enxaqueca forte, não tem a ver com a pressão. A pressão está sendo secundária àquela dor que ela está sentindo. É a própria dor que eleva a pressão da pessoa. Você tem que ter essa diferença, que às vezes a pessoa tem que tratar, na verdade, é a enxaqueca que ela está tendo e não a pressão. Então, essa diferença é importante de ser realizada, porque a hipertensão é um tratamento que é uma doença crônica. A partir do momento que você tem um diagnóstico, você não tem cura. Você vai tomar remédio para o resto da vida. E aí isso vai ser controlado. A gente, né, com comprimido, a gente controla. A enxaqueca, não. Você pode ser necessário tratar só a crise. E aí você vai conviver sem a dor de cabeça. Isso que a Tati falou é interessante, né? Porque na medicina a gente sempre tem essa interseção. A gente não pode ver uma coisa de forma cega, né? Unidirecional. A enxaqueca, a gente percebe muito isso, que a gente tem gatilhos, tem situações associadas, como assim, a depressão associada ao aumento da enxaqueca, mas a gente também vê mais ou menos 40% a 50% das pessoas que têm enxaqueca desenvolver um quadro depressivo, porque elas veem a vida delas desabando. A própria dor deprime. A própria dor deprime. 1/3 das pessoas que têm enxaqueca desenvolve transtorno de ansiedade. Se desenvolve transtorno de ansiedade, vai desenvolver, aumentar a chance dela ter hipertensão. E vice-versa. E não só hipertensão, aumenta o risco, né? A partir do momento que aumenta o risco de hipertensão, só o fato, já tem estudos provando que o fato de você ter enxaqueca aumenta seu risco de infarto e AVC. Por quê? Porque você aumenta a frequência cardíaca, você aumenta a hipertensão naquele momento e aí você aumenta o risco de um evento. Seu corpo está em estado de estresse pelaquela dor por muito tempo. E o estresse é um fator de risco, né? Nessa situação, quando a gente fala em enxaqueca, né, porque até no início eu falei, ela não é uma causa de mortalidade, mas ela é uma causa de piora da qualidade de vida da pessoa, exceto, salvo uma situação, né, que aumenta realmente risco de AVC, risco de infarto. Isso é bem conhecido, que são mulheres que apresentam enxaqueca com aura e que fazem uso de anticoncepcional. Enxaqueca com aura é o quê? Pois é, vamos falar um pouquinho disso, que é interessante, que a enxaqueca ela tem 4 fases, geralmente. Ela tem os pródromos, que são sintomas prévios, são avisos, que vêm geralmente 72 horas até um pouquinho antes da enxaqueca. Que é que a gente começa a bocejar, a gente, tá, gente? Porque eu tenho enxaqueca, então assim, sente na pele. Eu tô falando da gente, eu já tô pensando, sentindo assim, na pele. Tá trabalhando aquele cansaço, começa a arrastar, começa a fazer xixi demais e toda hora no banheiro. Começa a ter alteração do humor, fico irritada, né? Vou dando o meu próprio exemplo. Então, eu que já estou acostumada, começa a vem coisa aí. Isso é a primeira parte. Tem a segunda, que é a aura, que vem imediatamente antes ou durante a dor de cabeça, a crise de enxaqueca, que a maioria das vezes, a aura é visual. A gente tem alteração do campo visual, começa a ver áreas escuras, pontinhos escuros ou pontinhos brilhantes. Dura aí mais ou menos de 5 minutos até 1 hora. Aí vem aquela crise, né? Onde que dói? Você até fez essa pergunta agora há pouco. Existe o que é mais frequente, mas existe aquilo que acontece de tudo quanto é jeito também, que pode simular tudo. O mais frequente da enxaqueca é a dor ser unilateral, ela ser pulsátil, ela vem acompanhada muito comumente de náuseas, às vezes vômito. O nosso cérebro, o cérebro de quem tem enxaqueca, ele é um cérebro mais sensível, né? Ele é mais sensível aos estímulos. Então é aquele momento que o barulho piora a minha dor, o barulho me incomoda. A luz é insuportável, cheiro. Então a gente vai ter aquela dor, né? Que os tratamentos ajudam a tirar, tem o tratamento usado para a fase de dor, a tirar a gente daquilo. E quando tudo melhora, a dor passou, você fala, tô livre. Nem sempre, que existe a ressaca pós-enxaqueca. Você fica com uma dor ainda. É uma exaustão, é um cansaço, assim, desconforto. Um desconforto, uma dor em peso, que muda um pouco a cabeça pesada. Não é mais aquela intensidade, o relato é nítido, era uma dor forte que vira um mal-estar. É uma ressaca, né? A gente passou por um processo exaustivo, que é o que acontece mesmo na enxaqueca. E aí, o que fazer para prevenir quem tem enxaqueca? Então, o que exige a enxaqueca, ela tá fundamentalmente, existe os fatores genéticos, tá? Então, uma história familiar é importante, é um fator de risco para enxaqueca,
né? Até a gente estava conversando de crianças aí, papais que são enxaquecosos e que estão tendo filho queixando dor de cabeça, não ignorem que ele pode estar com enxaqueca também, né? Isso acontece. A incidência de enxaqueca em criança, pegando o gancho aí, de mais ou menos 8%, sendo mais frequente em filhos de pai e mãe enxaquecosos. Então, eu até já perdi o gancho. Prevenir. Prevenção. Eu sei que eu tenho enxaqueca, como que eu posso prevenir para não ter uma crise? Pois é. Então, voltando, né? A gente fazer o diário de dor. Porque, às vezes, o que é um gatilho? Existem os gatilhos da enxaqueca. Mas, às vezes, o que é gatilho para mim não vai ser gatilho para você. E o meu gatilho também, ao longo da vida, ele pode mudar. Ah, o meu gatilho é café, o meu pode ser bebida, o meu pode ser estresse. Abuso de açúcar. Cada um tem alguma coisa que pode gerar ali a enxaqueca. Café, eu acho super interessante, porque assim, o café, até existem medicações que tem café, a base de cafeína para enxaqueca. Porém, tudo tem um limite, né? A recomendação é que não se tome acima de 3 xícaras de café por dia, pode ser um gatilho para enxaqueca. E também a abstinência de café, a interrupção abrupta. De quem tem costume de tomar. Isso. Mas aí você pode falar para mim assim, Camila, eu tenho enxaqueca, tomo 10 xícaras de café por dia, mas não me dá dor. Ok. Porque isso pode ser um gatilho para mim e não ser um gatilho para você. Por isso aquele diário, né? Achei essa dica interessante da gente anotar o que está acontecendo. Não falar, eu sempre tenho, eu nunca tenho. Colocar isso em números, né? Em números, porque vai ajudar na prevenção, na higiene. Da vida aí que a gente vai aprendendo. O álcool, né? Algumas particularidades, o uso do álcool é um gatilho, principalmente vinho tinto, né? Porque é muito rico em polifenólicos e isso causa vasodilatação dos vasos cerebrais de forma mais ativa, desencadeando enxaqueca. Os alimentos processados, que contêm muitos condimentos, que contêm nitrato, como, por exemplo, bacon, salsicha, ketchup, refrigerante com corante. Por quê? Tudo está baseado aí na dilatação dos vasos cerebrais, dilata, aumenta a chance de enxaqueca. Uma noite de sono mal dormida, privação de sono, são muitos fatores, mas... Cada um tem que estudar e analisar o seu, né? Não tem receita de bolo, tem lá as indicações, aí a gente tem que ver o que faz mal pra gente e ajustando, né? E evitando essas situações. E a importância da não automedicação, né, Camila? Muito importante. Porque... mas todo mundo tem uma receitinha caseira, né? Sabe o remedinho da bolsa. Tem essas crises que são tão importantes, não ficar sempre se automedicando. Procurar realmente uma ajuda especializada. Aqui, gente, a gente tem um compromisso com a saúde pública. Você que está em casa, se identificou, quer procurar um especialista pelo SUS. E aí, doutoras, quem o paciente deve procurar? O paciente deve procurar a unidade básica de saúde, né? Com suas queixas, mas o mais importante é se você está se identificando com algo que a gente está falando aqui, não fique em casa. Não se automedique. Né? Procure a unidade básica de saúde, vai ter um médico lá que vai te atender, vai encaminhar você para um ambulatório especializado, se ele identificar algum sintoma de alerta, se ele achar que você precisa de uma atenção diferente do básico, né? Tem médicos aptos a te atender. E se for uma dor forte, doutora, uma suspeita de aneurisma, ligar para o SAMU, ir para o hospital? Ir para o hospital. O ideal é ir para o hospital. É óbvio, perda de consciência, crise convulsiva, algum familiar vai ter que ligar para o SAMU e socorrer essa pessoa. Mas uma dor de cabeça, como a gente falou, pior dor de cabeça da vida, ir direto para o hospital. Para um pronto-socorro. Pronto-socorro. SAMU 192. Existem dores de cabeça que são emergências médicas. E não devem ser negligenciadas. Jamais. O assunto estava ótimo, porque eu acho que todo mundo se identificou. Eu aqui já fiz uma autoanálise, já vou procurar um neurologista. Queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, doutora Camila. Obrigada, doutora Tatiane. Um prazer, Alice. Obrigada pelo convite. Estamos à disposição aí, né, para esclarecer todas as dúvidas. Até o próximo Check-up Saúde.